Bom, como eu falei, então, a gente vai ter um tempo de papo, depois a gente quer abrir para perguntas de vocês também. Nós temos segmentos variados da literatura aqui, e esse tema Histórias que Deliram e Forjam o Amanhã, que é um tema muito filosófico e amplo também, né? Passa aí desde as distopias produzidas, afrofuturismo, das meninas que trabalham com laboratório de educação, a mídia, então vai ser muito prazeroso. Eu vou abrir para vocês se apresentarem brevemente e depois a gente vai começar a rodada. Pode só se apresentar, falar o que faz, quem é, para o pessoal conhecer. Eu sou a Thalita, faço parte do Laboratório de Educação Anarquista. Eu também sou professora, sou pedagoga, enfim, trabalho com educação há 15 anos. Eu sou a Manu, também faço parte do Laboratório de Educação Anarquista, faço parte da Biblioteca Terra Livre, sou professora de Educação Infantil também há 14 anos. Acho que é isso. Eu sou Mídria, sou poeta e cientista social. Atualmente faço mestrado em antropologia, muito nessa área dos slams. E recentemente lancei um podcast chamado Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo, que eu convido vocês a ouvirem. Boa tarde, meu nome é Wesley, eu sou escritor, tenho 7 livros publicados e sou editor da Barraco Editorial também. Se quiserem conhecer, só ir no Instagram. Salve, galera. Espero que vocês estejam bem. Prazer estar aqui. Sou Israel Neto, sou autor, sou roteirista e editor da editora Quitembo. Então, prazer estar aqui conversando sobre o futuro com vocês. Isso aí, falar sobre o futuro, falar sobre amanhãs é um desafio muito grande e faz parte, eu acho que todo mundo que produz arte no Brasil. Quero começar abrindo a palavra para a Manu e para a Thalita, para falar um pouco do Laboratório de Educação Anarquista, um pouco do trabalho de vocês. E como que vocês veem o amanhã através desse trabalho árduo aí no presente? Bom, boa tarde. Esse ano o Laboratório de Educação Anarquista está fazendo 10 anos, a gente fez aniversário em abril. Esse é um projeto ligado a alguns projetos da Biblioteca Terra Livre. A Biblioteca Terra Livre é um coletivo que tem, além da parte editorial, grupos de estudos, cinedebates, e o Laboratório de Educação Anarquista surge de um desses braços, que eram os grupos de estudos, né? Então, a gente tinha um grupo de estudos sobre educação, e que acaba, depois de um tempo, com as pessoas participando desse grupo, querendo ir para além da teoria, pensar um pouco mais a prática também, né? Do que a gente tinha lido, do que a gente tinha discutido, se é possível mesmo, né? Discutir educação anarquista nos tempos atuais. Então, a gente funda, primeiramente, um espaço para crianças na Feira de São Paulo, na Feira Anarquista de São Paulo, que a biblioteca, junto com o CCS e o NELCA, organizam todo ano, inclusive esse ano, dia 24 de novembro, para quem estiver aqui, são todos convidados. E a gente começou o projeto de um espaço voltado para crianças na Feira Anarquista em 2013. A partir desse espaço e das demandas que a gente foi observando de ter um espaço desse ali, aí surge a ideia do Leia, né? Então, a gente começa a pensar que tipo de materialidades levar para esse espaço, que tipo de livros são possíveis ter ali, né? Que dialoguem e façam sentido com os princípios que a gente trabalha dentro da feira, né? E, então, o Leia ele é um grupo de estudos e práticas sobre educação anarquista e libertária. A gente tem também algumas frentes de trabalho. Uma delas é a produção de livros, mas também de espaços, né? Pensar espaços para crianças, em eventos que a gente organiza da militância. A gente também produz materiais, tipo jogos. A gente tem pensado aí também, todos esses anos, esse espaço na Feira Anarquista, né? Que envolve as materialidades que a gente leva para lá. Então, a gente já fez propostas de percurso com as crianças na feira, então propostas para desenvolver junto com as crianças ali, né, que coloquem essas crianças também de forma autônoma e protagonista nesse espaço que anteriormente era mais voltado para adultos, né? Então a gente começa a discutir a importância
da ocupação dessas famílias e suas crianças e suas famílias nesses espaços de militância, né? E onde eles estão e por que eles não estão. Então, como que a gente organiza espaço para que eles continuem frequentando, continuem militando e discutindo também um pouco como os coletivos se estruturam para que isso seja possível, né? A gente começa as nossas publicações de livro a partir dessas demandas da feira. E, para começar as nossas publicações, a gente encontra, na verdade, um autor italiano, Federico Zenoni, que tinha publicações voltadas para a infância. Então, a gente começa a nossa primeira produção de livros com traduções, né? A gente traduz um dos livros dele, que é O Dragão no Reino de Orbe. Esse é um autor que os livros que ele faz são praticamente únicos, porque ele usa materiais recicláveis para fazer as capas dos livros. Então, cada livro é único. E aí a gente conversa com ele, pede autorização para a tradução e para conseguir ter uma tiragem um pouco maior também, né? Então, a gente encaminha para ele depois os livros. Esse livro, depois, ele vai servir como inspiração para algumas contações de história que a gente faz. E, a partir daí, começa também a instigar os membros do nosso coletivo a produzirem seus próprios livros, né? Então, começa a ideia da gente começar a pensar histórias também que dialoguem com os princípios que a gente acredita. A gente começa essa produção, e acho que é interessante pensar porque faz parte dessa construção de processos aí com os livros, produção de livros que são coletivos. E aí são, não sei, vocês escritores, né? Uma produção coletiva, ela é um pouco caótica, um pouco com várias rusgas aí, tretas no meio, né? Mas ela fazia parte do que a gente acredita. Então, alguém tinha uma ideia dentro do grupo, né, e jogava. E a gente começava a debater essa ideia dentro do coletivo para saber que caminhos ia tomar. Então, desde os processos de construção de texto, das ilustrações, quem a gente chamaria para fazer essas ilustrações, tudo isso era debatido coletivamente, né? Então, os nossos livros seguintes, depois do Dragão, começam nessa perspectiva, né, de discussão. Todos os membros do coletivo eram educadores, são educadores ainda. Então, muitas das nossas experiências também no campo da educação vão sendo debatidas ali. E aí a gente começa a pensar nesses livros para além da infância. Então, como é que a gente debate, pensa os livros ilustrados numa perspectiva que não caiba só para crianças? A gente começa a debater o quanto os livros ilustrados eles podem ser uma inserção para a literatura para várias pessoas de várias faixas etárias e não necessariamente só para a infância. O quanto as ilustrações elas trazem camadas para esse texto, né, e vão complexificando esse texto e podem ser lidos e tidos aí para outras faixas etárias que não a infância. Então, a gente deixa de falar de livros infantis e começa a falar de livros ilustrados. E aí, quando a gente foi convidado para falar aqui, não tinha a palavra delírio ainda, acho que no tema, era utopias de um novo mundo, né? E a gente começou a olhar para os nossos livros e falar, nossa, os nossos livros eles não são utópicos, eles são bem pé no chão, bem distópicos, na verdade, porque eu acho que a gente tem vivido uma realidade bem distópica, né? Então, a gente começou a pensar, nossa, qual que é a pegada dos nossos livros, na verdade, né? E aí a gente chegou num lugar que as histórias que os livros que a gente tem que tem histórias, eles são um prelúdio à ação, né? Eles são o passo anterior à utopia, talvez, assim, né? Eles não são nada delirantes, eles são bem pé no chão, assim, mas é um convite a fazer crítica do momento que a gente está e pensar em pequenas faíscas, né? Hoje a Thalie falou dos furos. E o que são esses furos que a gente está falando também? A gente está falando sobre os livros, mas a gente não está falando muito sobre os enredos, né? O Dragão no Reino de Orbe, por exemplo, que é o do Federico Zenoni, é um rei que convida um cavaleiro a caçar um dragão e, no final, descobre que quem é o verdadeiro monstro é o próprio rei, né? A Cura é um dos nossos livros, que são dois irmãos, né? Uma irmã que está doente
duas crianças que vivem sozinhas, malabaristas, que vivem em situação de rua, e vão buscar a cura na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, em diferentes lugares, e descobre a cura nos saberes tradicionais do próprio alho, por exemplo. Então, e é curioso nesse livro, por exemplo, que ninguém questiona que essas crianças estão sozinhas buscando a cura. Assim. Então, é uma realidade muito crua mesmo que a gente traz. Ou Lumpen, Sociedade das Bolhas, que é um garoto chamado Lumpen e o seu cachorro chamado Lumpen também, em um lugar que não tem água. E aí ele vai perguntando o que tem acima. E tem essas bolhas, e dentro dessas bolhas tem muita água, tem muitos privilégios. E é o que a Manu está falando agora, desse momento antes da ação. Esse livro termina quando eles furam essas bolhas. Né? Eles jogam uma pedra, destroem essa bolha e trazem a água para a terra, né? Trazem a água para quem estava precisando. Sempre tendo algo acima. Né? Então, ou banqueiro, bancária, né? Que só vai falando do presente. Então, esse livro vai, hora a hora, mostrando o que o banqueiro está fazendo e o que a bancária está fazendo. Então, enquanto a bancária está levantando super cedo para pegar 2 horas de transporte para chegar no banco para trabalhar, o banqueiro está dormindo. Né? Enquanto ela precisa esquentar a marmita dela ali no banho-maria, o banqueiro está com aquele banquete. Então, é um pouco disso que a gente está falando desses pequenos furos, né? Eu acho que também traz uma perspectiva do anarquismo contemporâneo, de não pensar num horizonte, né, nesse futuro, nessa revolução. Que furo a gente pode fazer hoje? Né? O que a gente está falando do presente? Né? Na nossa comunidade, no nosso entorno. O que a gente pode fazer de diferença agora, gente? Porque, enfim, a gente está falando de infância, a gente está falando de juventude, numa juventude que cada vez mais não tem perspectiva de futuro. Então, a gente precisa fazer algum furo hoje. Né? A gente precisa colocar algum tipo de mudança no que está acontecendo agora. Então, é um pouco essa perspectiva que a gente traz nos livros. Eu acho que isso foi algo que a gente... Está tudo bem por aí com o tempo? Tudo certinho, pode continuar. Que a gente também olha ao redor, quando a gente vai buscar materiais para o espaço Adelino de Pingo, né, para esse espaço da feira, e a gente não encontra tanto essa perspectiva na literatura infantil. Né? Hoje, acho que 10 anos depois, a gente encontra muito mais, né, títulos que discutem questões sociais, questões identitárias, mas naquele momento era muito escasso. E a gente vai rodando um pouco também na América Latina, a gente vai encontrando um ou outro, mas é um pouco essa contribuição na literatura que o Lea quer fazer. Assim. E acho que a gente tem também esse lugar também de recuperar a memória dos nossos antepassados, aí, anarquistas também, que tinham essa perspectiva também de produzir livros, sempre colocaram a educação e as crianças enquanto ponto central de discussão, de debate. Então, tem produções muito antigas aí de anarquistas voltadas para a infância e para a educação. Né? Então, a gente também faz parte um pouco dessa continuação aí, dessas vivências. Né? Acho que a gente não está num lugar pioneiro, não. Existiram muitos outros antes da gente aí, né? Então a gente vai recuperando. E até um pouco outros livros que a gente tem como perspectiva essa recuperação, né? Então a gente tem, por exemplo, um livro que é de biografias, que é um outro ABC do anarquismo. E aí a gente vai trazendo figuras do anarquismo com as suas histórias, as suas biografias, para dialogar um pouco, para a gente olhar, né? Acho que pensar nessas outras histórias possíveis, também é olhar para o passado e ver o que foi construído antes, né? E pensar assim, olha, teve gente aí em situações muito mais precárias que nós, que fizeram coisa pra caramba, que conseguiram construir outros tipos de realidade, construíram coisas revolucionárias aí, em situações tão precárias quanto o que a gente vive, ou até mais, e estão no esquecimento. E não à toa estão no esquecimento. Então, como que a gente recupera essas histórias também para a gente pensar outros futuros possíveis, né? E a gente conversando sobre os livros também, e a gente percebeu que o nosso livro, nem está aqui agora, mas um dos nossos livros mais utópicos, na verdade, é o que fala sobre conceitos. Então, quando a gente tem o outro ABC da anarquia, que vai falar sobre o conceito de... Um outro, né? Esse é o outro. Também. Ah, aquele é o outro. Enfim. É porque esse é de biografias, e
e tem um outro que é sobre conceitos, né? Então, a gente vai falar sobre liberdade, a gente vai falar sobre autonomia, a gente vai falar do que perpassa aí os movimentos anarquistas e os seus princípios, e eu acho que esse é o mais utópico, porque é isso, a gente vai discutir o que é liberdade, a gente vai descobrir o que é autonomia, a gente vai discutir o que é desobediência civil. Então, vai trazendo gamas aí para a gente pensar futuros possíveis dentro de uma perspectiva do que a gente acredita. E aí a gente tem conversado também, né? A gente tem participado de outros eventos para discutir sobre os livros e tem refletido também em olhar novamente, né? Quando a gente escreve aquele vai e depois quando a gente recupera, né? A gente começa isso aqui eu faria de outro jeito, isso aqui não sei. Então a gente tem revisto também as nossas publicações, pensado a respeito delas, né? Então, isso aqui eu acho que não cabe mais, isso aqui eu faria em outro formato. A gente tem começado a pensar um pouco mais sobre isso também dentro dos nossos livros, né? E pensado também como que a gente vai construindo esses cenários, dessa possibilidade de sonhar também, né? Então, acho que é importante, a gente faz bastante isso, a gente é bem crítico nisso, de olhar para as nossas realidades e despontar caminhos ali, mas acho que também é importante a gente pensar o que pode vir, né? Exercitar esse imaginário do que pode vir. E isso a gente tem começado a debater agora, assim, no grupo. Então, a gente tem criado estratégias para pensar essas possibilidades, né? Então, a gente criou, por exemplo, um jogo de imagens. Então, a gente pegou algumas imagens desses livros e a ideia é só ter as imagens e a gente disponibilizar para as crianças para começar a criar história junto com elas. Então, aparece uma imagem de um camponês. Como que começa essa história? Aí aparece outra imagem de uma ação solidária. E vai caminhando para onde, né? Então, a gente tem pensado exercícios de como que a gente vai criando esse imaginário desse mundo possível aí, de outras formas. E acho que sobre isso é curioso que a literatura infanto-juvenil ela é a única que tem o seu público no seu nome, né? Não tem nenhuma literatura para adulto, literatura para idosos, literatura para... a literatura infanto-juvenil é a única, só que as crianças não estão participando dos livros. Então, quando a gente faz quando a gente traz essas imagens e a gente convida as crianças a participar dessa narrativa, é uma tentativa nossa disso, assim, de trazer para as crianças essa possibilidade de participar dessas narrativas, né? Bom, acho que era isso que a gente tinha Eu queria só fazer uma pergunta em relação a quando vocês falam da formação da criança através do estudo anárquico. A gente sabe que muitas vezes a anarquia é vista de um jeito muito pejorado, né? Às vezes até na academia, eu que sou da área do direito. E como que vocês pensam esse diálogo com a criança através do pai da criança, que às vezes não tem determinado conhecimento ou que quer entender junto com a criança, esse diálogo assim de disputa? Na feira, quando a gente monta o espaço para crianças, a gente até fala, né, para crianças e seus adultos, né? Então, a ideia é que esse seja um espaço de experimentação tanto de adultos quanto crianças. A gente fala que é o nosso principal laboratório. E acho que o que a gente tem tentado enquanto propostas de atividade para dialogar são tanto propostas que são práticas ali com as crianças, mas também propostas que dialoguem com esses adultos, né? Então, a gente... no começo, inclusive, do LEA, a gente tinha a proposta de dialogar fazendo atividades para discutir alguns autores anarquistas que trabalham em educação, que falam sobre isso. Porque, na verdade, é isso que você falou, né? O anarquismo, na verdade, ele é colocado nesse lugar ruim, mas, quando você vai olhar, poucas vezes eu conversei com pessoas que refutaram os princípios que são colocados ali. Ninguém falou, não acredito na autonomia das crianças, isso é uma bosta. Não, liberdade, que merda isso. Não, tipo, quando a gente vai colocando, e acho que é interessante o livro que traz os princípios, mano, isso aqui faz sentido. Não, isso aqui é interessante. Então, não tem nada absurdo a ponto das pessoas, não, meu Deus, isso não dá. E aí a gente tem dos questionamentos que fazem para a gente, às vezes, quando a gente vai apresentar os livros, mas isso não é doutrinação, mas fica falando de anarquismo, a gente fala assim, mas qual livro não tem um viés político? Qual livro não tem algo ali colocado? Não existe uma literatura neutra, não existe uma educação neutra. Então, assim,
é o nosso campo de disputa também, né? A gente tem um monte de livros aí, por exemplo, falando sobre monarquia, e a gente não está questionando isso, né? Estão aí tidos como clássicos ainda da nossa escola, falando sobre reis, rainhas e tudo mais. Isso não é questionado, né? Então, a gente vê como um campo de disputa. E aí, nesse campo de disputa, a gente tem algumas estratégias, que é essa, diretamente com as crianças, mas com as famílias é no diálogo, nas conversas, nas atividades que a gente propõe para discutir educação, né? Para trazer experiências de educação também que foram tidas. Então, a escola moderna, a Paideia na Espanha. A gente vai trazendo também esse lugar histórico de mostrar, olha, teve pessoas aí que fizeram coisas muito interessantes nesse campo. E olha o que aconteceu, olha quais eram os caminhos que essas pessoas encontraram para discutir educação, para falar com as crianças. Então, para esse diálogo aí com os adultos, vai correndo um pouco desse jeito. E eu acho que os próprios livros, como a gente falou, não são livros só para crianças, né? Esse livro de biografias, por exemplo, se você ler, na verdade, ele é um livro até mais difícil de você mediar junto com uma criança, porque tem biografias dos militantes anarquistas. Mas ele é uma forma de aproximar também da história. Eu acho que uma forma de aproximar e propagandear é conhecer. Então, a nossa intenção é, o máximo possível, esses livros estarem nas mãos das pessoas, para elas conhecerem e desmistificarem também esse lugar, né? Esse olhar que elas têm para o movimento anarquista, para o anarquismo. Obrigado. Lembrando que, ao final, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para as meninas, depois a gente vai abrir. Vamos falar com a Mídria agora. Mídria. Eu posso fazer um pedido, Claro, Tadeu? por favor. Como pessoa mais jovem e, por último, queria Pode, ouvir claro. quem está mais tempo do que eu. A gente pula a Mídria, então. Israel ou Wesley? Para o ímpar. Israel, então. Israel, eu tive o prazer de conhecer sua obra esse ano, na Flipostas, lá na minha cidade, participou do Rabiscos também, foi um papo muito legal e tem essa pegada do afrofuturismo. A gente leu o seu livro, fala, gente, eu e minha companheira, a gente leu o livro juntos e foi eu te falei isso, te confidenciei isso, foi uma viagem para a gente que a gente ficou discutindo vários dias depois. E aí eu queria ouvir de você sobre o amanhã a partir desse ponto de vista seu, né? Falasse um pouco do seu trabalho também, mas dessa visão afrofuturista também que você faz tão bem. Legal. Bem, prazer estar aqui, né? Reafirmar isso. Prazer conhecer os colegas aqui, vê-los. Vida longa e próspera para a nossa literatura. Antes de tudo, estou lembrando, né? Em 2019, eu acho que eu estava lá na Flip. E aí teve um lá no lado do barco, né? Teve aquele lance do pessoal jogar os fogos de artifício, né? Foi meio bizarrão, assim, o negócio. Nunca imaginou o que ia acontecer, né? Se fosse a polícia, até já, né? Beleza, né? Já estamos acostumados e tal, mas. Então, assim, eu fico feliz de a Flip estar acontecendo aqui na cidade, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque a gente abre mão até mesmo de uma vista mais bonita, né? Do que a nossa daqui, né? Mas, enfim, o importante é a gente estar junto, poder conversar em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? E a ideia é que a gente, a partir dessa conversa, possa criar espaço para a gente conversar, inclusive com quem, às vezes, não quer conversar com a gente, ou com quem ainda não sacou que o mundo é maior do que, né, algumas babaquices aí, né? Criar um mundo novo. Isso tem a ver com o amanhã. E o amanhã não é uma parada que ela está desconectada do passado. Então, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente fala, não é esse futurismo europeu, ou esse futurismo sem identidade, né, que vem se desenhando já há algum tempo, que inclusive o professor Milton Santos falava dele, né, quando tinha... quem viveu os anos 90, já era adolescente ou adulto dos anos 90, lembra da ALCA, lembra de todas essas paradas, o surgimento da internet para os civis, esse conceito de globalização e tudo mais, não esse o globalismo, a globalização. E o professor Milton Santos alertava que o perigo era que essa conexão mundial, essa língua mundial, esse jeito de se comunicar, tirasse as identidades dos povos. E os primeiros povos que perderiam a sua identidade seriam os povos na época chamado de Terceiro Mundo, né? E afunilando mais a comunidade preta. Porque assim aconteceu com a gente. Eu me chamo Israel Francisco do Nascimento Neto, eu não deveria ter esse nome, né? Mas eu tenho esse nome.
né? Então, isso já é apagado da minha identidade. O próprio Estado brasileiro ele é forjado a partir de uma queima de arquivo, né? Então, o presidente resolveu queimar todos os arquivos, todo o registro das pessoas pretas que entraram, das pessoas africanas que entraram nesse país, para apagar esse passado. Então, é sobre isso. Teve um amigo um tempo atrás, Wagner é um amigo, a gente chama ele de italiano, né? E ele falou uma parada, foi muito legal, depois eu discuti num podcast, que ele falou, não, tô tentando a minha cidadania e tudo mais, né, por causa do meu sobrenome. Eu falei, que legal, hein, cara? Que legal, que inveja, que raiva e que ódio. Porque você pode fazer isso. Isso já denota que você não teve uma ruptura na sua família, né? E o quanto isso é uma coisa que às vezes a gente, não, consegui minha cidadania portuguesa, minha cidadania italiana, meu avô e tal, e a gente às vezes não tem a sensibilidade, num país como o nosso, de ter até vergonha disso, um pouquinho de vergonha, vamos dizer assim. Sabe aquela vergonha ali? É um pouquinho de, caramba, eu sou privilegiado. Então, discutir o futuro, da nossa perspectiva, é primeiro atravessar todos esses grandes calungas, ou como vocês chamam de oceanos, né? Para poder enxergar, reconstruir, enxergar e criar coisas novas. E não são coisas atávicas, né? Porque o tempo ele vai moldando. A Angola de 1490 não é a Angola de hoje, né? Moçambique não é o mesmo Moçambique. O Congo não é o mesmo Congo dos antigos manicongos. Não é. Então, a gente também vai criar esse novo futuro sem esse grande atavismo, essa grande África mística que não existe mais, né, infelizmente. E tem coisas que, inclusive, o Brasil tem, que não existe mais em outro lugar no mundo nenhum, né? Então, por exemplo, o próprio idioma benguela, que a gente ouviu naquele disco O Canto dos Escravos, só teve aqui no Brasil, não existe em lugar nenhum. Poderia ter se desenvolvido como um proto-crioulo e criado uma segunda língua no Brasil. Não rolou. No sul aqui do estado, a gente tem uma comunidade quilombola que fala uma língua chamada cupópia, uma mistura de português com umbundo, né? Está se perdendo, inclusive, porque os mais velhos, como é uma língua ali da comunidade quilombola, então não é ensinada fora. E os mais novos não estão mais falando ela, e os mais velhos estão, né, fazendo a passagem. Então, dentro desse mix todo de conhecimento, o afuturismo ele surge como uma possibilidade da gente desenhar esses futuros. E esses futuros só são possíveis com sonhos, né? E esses sonhos são muitas vezes, na maioria das vezes, utópicos, ou às vezes sem noção, né? Ou às vezes sem embasamento. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Eu escrevo profissionalmente desde 2006, né? Publiquei em várias antologias de sarau, várias antologias do movimento, participei dos movimentos ali, a ascensão do movimento de literatura periférica, participei de várias antologias também do movimento negro, literatura negra. E quando eu, até brinco, né, quando eu me dei um choque de realidade sobre o que era poesia, se eu estava fazendo poesia mesmo, ou se eu estava fazendo outra coisa, me voltou esse meu desejo, esse meu tesão que eu tinha pela ficção científica, pela fantasia. E aí eu consegui entender tudo, porque a gente sempre constrói o imaginário, sempre constrói a sociedade a partir do imaginário. As meninas trouxeram uma referência, né? Elas têm toda uma mística para poder falar do capitalismo, para poder falar desses privilégios, para poder falar dessas situações. Não é falado diretamente, é utilizado o imaginário, é utilizado símbolos, é utilizado outros mundos, outros cenários. E foi assim com a gente. A gente cresceu com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ninguém nunca se perguntou quem é a tia Anastácia, o que ela está fazendo aqui? Ela não teve filhos? Né? Ela não tem família? O tio Barnabé, quem é esse cara? Quem é esse senhor? De onde ele veio? Ele não tem filhos, não tem filhas? Não tem um irmão? Porque a gente nunca se preocupou. Porque esse era o reflexo das nossas casas, né? E aí falando geralmente, né? A gente cresceu lendo gibis, aonde o único personagem que se parecia com a gente, comigo, era o personagem que não tomava banho. E a gente nunca se importou com isso, a gente sempre deixou passar. E esses elementos forjam a nossa identidade, porque eles estão no campo do imaginário, estão no campo do subjetivo, da criação da imagem, do imagético, né? Então, por isso que foi super importante essa questão. E aí, isso tem conexão com sonhar, porque, por exemplo,
a gente às vezes não consegue avançar, né, no futuro. E aí, citando de novo o Milton Santos, ele falava, teve uma palestra na USP que ele fez, que ele falava que nós não estamos presos ao passado, estamos presos ao futuro, porque é como se tivesse uma barreira para chegar nele. Então, a gente tem medo do futuro, né? Isso tem muito a ver com esse tempo que eu passei na literatura periférica e negra, onde a gente vivia quase com um dilema, assim, né? Então, a gente vivia tentando resgatar essa África mística, né? Ou fazendo análise de conjuntura, né? Nossa, a situação está difícil, racismo, meu Deus do céu, a polícia está matando, nossas irmãs não têm direito, tal. E a gente nunca se propôs a pensar um futuro. Como que vai ser daqui a 50 anos, quando a gente superar isso? Como que vai ser? Quais serão os nossos outros problemas? Como que vai ser daqui a 100 anos? Porque eu não quero escrever uma história que daqui a 100 anos eu ainda precise falar de racismo, ou combater o racismo, ou pautas desse sentido. Eu quero que esses direitos já estejam garantidos ali. Então, é um desafio que estava dentro da literatura. E a literatura de fantasia e de ficção nos permite dar esse salto. Ela nos permite colocar essa capa e fazer essa viagem, né? E ela é muito próspera. Quando a gente pensa, não no campo da literatura, mas no campo da produção de fantasia, nós estamos aqui, não sei se a galera está transmitindo, mas se eles estiverem transmitindo online ou vão transmitir depois, lá no final da década de 50, surgiu um seriado na TV, onde nós tínhamos uma utopia de que não precisava mais de dinheiro, nós já estávamos colonizando outros planetas, outros sistemas, e tinham teleconferências. A pessoa estava lá em outro sistema estelar e fazendo teleconferências com alguém na Terra. Já existia esse sistema? Não existia. A televisão tinha acabado de ter a televisão a cores. Tinha um tal de comunicador, assim, de flap, que voltou hoje, que era o antigo V3 aí, já tinha isso nesse seriado também, e eles se comunicavam por conta daquilo. Já existia na época? Não existia, mas ele sonhou. Tinha o tablet já, se comunicava, anotava ali, tinha o diário do capitão. Já existia na época? Nem de longe. Tinha um lance, que era um negocinho que eles colocavam assim para ver o batimento cardíaco, igual esse meu celular que eu estou usando aqui, esse meu telefone. Já existia na época? Nada. Mas foi tudo sonhado. Porque nesse sonho do Gene Roddenberry, era a sociedade que possibilitava desfrutar de todos esses avanços. O conhecimento era um direito de todos. Então, é nesse futuro que a gente desenha com a nossa identidade. Então, o afuturismo, ele tem essa conexão de entender o que são esse passado que nos foi tirado, mas não só a travessia, antes, né? Então, quais os avanços já existentes em África, o que foi trazido para as Américas, para o restante do mundo, o que foi levado, na realidade, né? Hoje, então a gente precisa também viver bem hoje e sonhar com esses futuros. E a literatura de fantasia e de ficção é a plataforma ideal, perfeita, para discutir esses futuros, né? Então, em 2018, eu volto a escrever romances, né? E publico um livro chamado Amor Banto em Terras Brasileiras. É um livro que é muito engraçado, porque eu comecei a escrever esse livro quando eu assisti o Quilombo do Cacá Diegues, né? Eu falei, que filme legal, mas totalmente errado, né? Totalmente historiograficamente errado, ali as referências, né? E tudo mais. E aí, eu na época estava fazendo um curso na USP com uma galera dos Palopes, e a gente foi entender o elemento banto, né? Como ele está super difundido aqui na nossa cultura, e muitas das vezes o universo iorubá, ele meio que é misturado ali de uma forma que, tá bom, antigamente até dava para fazer isso, mas hoje em dia, às vezes a gente não faz por preguiça ou por racismo, mesmo pensando que é tudo igual, né? Então foi um pouco de estudar esse universo banto. Então é um livro que ele também é escrito em quimbundo, uma das 14 línguas de Angola, tenho referências bibliográficas, e isso me possibilitou depois conhecer Palmares, né? E fazer a segunda edição do livro, e o livro também ser publicado lá na França. Então é um romance de dois jovens que são trazidos de Angola, e aqui eles ajudam a fundar o Quilombo dos Palmares. Depois escrevo uma distopia chamada Os Planos Secretos do Regime. Essa distopia vem de um sonho. 2018, a gente viveu um ano de pesadelo, né? E eu sonhei com o primeiro capítulo do livro. E aí aquela coisa de você acordar e escrever o que você sonhou para não perder, né? Porque não existe melhor storytelling do que a nossa mente. E aí eu acordei, escrevi, mandei para os amigos, falando, meu, amplia isso daqui, faz isso, e virou um livro. Por enquanto não tem mais, mas logo menos deve voltar aí. Escrevi Não Podemos Esperar, uma obra que foi o que o Tadeu leu, uma obra
que vai pensar um futuro, aí sim, numa África, e aí estou falando enquanto continente, né, reorganizado geopoliticamente e economicamente, onde a Núbia e o Mateus são congelados, e eles precisam, depois que eles acordam nessa África, precisam voltar para o Brasil, porque tem mais uma cápsula aqui a ser aberta, vamos dizer assim. Esse livro ganhou o prêmio Melhor Narrativa Curta do Ano, pelo Odisseia de Literatura Fantástica. Depois escrevo o livro da minha vida, que é uma space opera, né, que é o Ancestral. Então, é a história da colonização da Terra por sociedades que vivem em outro sistema estelar de Ra. Esse livro foi finalista do prêmio Cubo, na categoria Melhor Literatura Geek do ano. Então, foi um livro muito legal. É um livro que tem os últimos capítulos são traduzidos em outras línguas. Então, tem capítulo em Urdu, tem capítulo em Urubá. Então, é um trabalho bem legal. E, nesses últimos anos, tenho me dedicado a escrever roteiros para quadrinho, escrever a série Os Três Exus do Tempo, que vai pensar um multiverso a partir de Exu, Lecpa e Eleguá. Acho que tem um aí na livraria. E escrevi uma série chamada O Segredo do Senhor X, que é sobre o Malcolm X, que vira um agente secreto. E ele tenta descobrir quem está colocando agora no ar, tem uma parada de zumbi e tal, algumas drogas. Também legal, tem aí também o Almanac que tem do 24. E estou às portas de lançar um livro novo também sobre Palmares, mas é um livro de suspense e terror, chamado A Cabeça de Zumbi. É um livro onde tem uma sociedade secreta que tenta resgatar parte do corpo do zumbi dos Palmares para que ele possa atravessar a lua. Acham a cabeça. Porém, a cabeça fica imposta com um consórcio que está construindo um metrô lá em Pernambuco. E aí a sociedade secreta vai assogá-los para poder recuperar a cabeça do zumbi, para que o zumbi enfim, possa cruzar com a lua e descansar em paz. Então, a partir de todas essas conexões que vão ligar muitas coisas da cultura negra, vão utilizar a estética da ficção, da fantasia, a gente vai pensar o futuro, onde todas as referências possam ser colocadas numa bandeja para que o nosso catálogo de literatura possa ser amplo, e a gente consiga, de alguma forma, trazer essas reflexões por meio da literatura fantástica. Então, o futurismo, ele não é um gênero, ele é uma filosofia que na literatura ele vai se expressar mais ou menos dessa forma, na moda de um jeito, na música de outro, na artes visuais, plásticas de outro. É isso, depois eu converso mais aqui. Obrigado, Israel. Depois a gente vai abrir a pergunta depois. Quero falar que o Israel tem uma visão, né, do trabalho do Benci muito verossímil do que como seria, né, que o futurismo distopia, quando você se permite ser radical e imaginar muito. Tem livros que é imaginação para a imaginação e tem uns livros que têm algum tipo de função social, assim, como é no trabalho do Israel. Então, eu posso falar com propriedade, porque vale muito a pena conhecer, em especial esse último que eu li. Wesley Barbosa, meu querido amigo, talentosíssimo, escritor de periferia, tem uma história de luta aí. Queria que você falasse um pouco do amanhã. A gente já conversou várias vezes, inclusive de como a criança de periferia pensa o amanhã diferente de uma criança que não é periférica, suburbana. Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória e principalmente desse ponto, né, do que esperar aí no futuro. Boa tarde. Estava aqui pensando que às vezes a gente que é da quebrada não consegue pensar no amanhã. A gente não tem tempo para pensar no amanhã porque a gente tem que viver o agora. E pensar o amanhã filosoficamente, a partir das minhas vivências, eu só consegui pensar o amanhã através dos livros, né? E eu morei sempre na minha infância, num barraco, né? Numa favela. E aí, quando eu fui me tornando adolescente, eu li A Utopia, do Thomas More, nesse lugar, que era um lugar assim, onde tinha igreja, ou tinha bar, não tinha livraria, só a livraria da escola, né, quando eu comecei a estudar. E eu nunca tive nenhuma referência de pessoas que gostavam de ler livros. Só que aí um dia eu entrei nessa biblioteca e encontrei alguns livros, entre eles este livro. E aí eu estava pensando aqui, caramba, a Utopia, eu li dentro daquela casa, né? Hoje em dia eu não moro mais na favela, né? Eu consegui mudar um pouco a minha
questão social através da literatura. E eu estava aqui pensando que eu nunca tinha refletido sobre o futuro dessa maneira filosófica, porque, como eu disse, a gente sempre está querendo tentar vencer o agora, né? Tanto que, quando eu tinha 15 anos, eu achei que eu não chegaria aos 20. E agora eu estou com 34 e publiquei 7 livros. E nestes livros eu sempre falo sobre essa questão da esperança, que às vezes ela acaba morrendo numa viela qualquer, ou num esgoto passando misturado com sangue, que nem nós que nascemos nesse contexto social estamos acostumados a ver. Então, a literatura, para mim, ela foi me dando esse alimento para eu poder pensar isso, né, com o tempo. Nesse livro da Viela Ensanguentada, por exemplo, onde eu narro a história de um menino chamado Mariano, ele é um apaixonado por literatura, e nessa viela tem 2 sujeitos que tentam aliciar ele para o crime. E ele tem esse sonho de contar a própria história dele, que é, de certa forma, o sonho que eu sempre tive. E aí ele sempre se desvencilha desses 2 para frequentar a biblioteca do bairro dele. E aí um dia ele, voltando para casa, ele esbarra com um cachorro que seria como se fosse uma entidade do candomblé, que foi enviada por uma mãe de santo do bairro para proteger ele. E aí eu vou narrando um pouco essa trajetória, né, dos sonhos com a literatura e dessa construção também, né, minha própria e do personagem. Porque o amanhã, às vezes, ele parece que é uma parede. A gente não consegue enxergar o que tem por detrás dessa parede. A gente vai vivendo como dá, né? E é isso. Os livros me deram essa marreta para eu quebrar essa parede e conseguir enxergar a brecha, visualizar um pouco do amanhã, até que eu pudesse destruir isso e saber que eu também era capaz de poder seguir em frente a minha vida, né, como escritor. Eu comecei a publicar em 2016 com um livro intitulado O Diabo na Mesa dos Fundos, que é uma coletânea de 19 histórias. Eu trabalhava como vendedor ambulante, eu vendia qualquer coisa na rua, assim. E aí um dia eu passei numa loja, que era a loja que o Ferrez tinha lá no Capão, e eu mostrei um texto desse livro para ele, e ele falou: você escreve? Eu falei: escrevo. E ele falou: eu vou ler o seu texto. E ele me mandou uma mensagem por e-mail, me pedindo mais histórias. E aí, toda semana, eu mandava um texto novo para ele. E aí, como eu sabia que ele estava gostando desses textos, eu comecei a produzir sem parar. E aí, chegou uma hora que ele falou: não, já chega, senão você vai ficar me mandando muito texto. E até que um dia ele falou: eu vou publicar o seu livro. E aí, a gente lançou esse livro em 2016. Imediatamente eu descobri que eu tinha que sair com esse livro para vender de mão em mão para as pessoas, porque ele não estaria nas livrarias. E aí eu pensei: eu já vendia coisas na rua, por que não o meu próprio trabalho? E em 2019 eu larguei um trabalho que eu tinha, né, numa lanchonete, porque eu decidi viver só de literatura. E aí eu fui para a Flip com 350 exemplares e fui falando com pessoa a pessoa. Eu sou Wesley, acabei de publicar um livro, assim, assim, assado, e eu consegui vender todos os livros, e eu fiquei vivendo desse dinheiro durante vários meses. E aí eu tive a oportunidade de ler, né? Ler mais. Eu já lia bastante, eu comecei a ler 2, 3 livros por semana, e aí veio a pandemia, quando eu estava começando a ser convidado para ir para as mesas literárias e ganhar uma grana com isso. Veio a pandemia, e aí eu falei: caramba, como que eu vou vender os meus livros agora? E aí eu falei: vou usar a rede social. E aí eu escrevi um livro intitulado Parágrafos Fúnebres, que é a história de um homem chamado Joaquim, que ele está em cárcere há 10 anos, por ter cometido alguns crimes, e na prisão um sujeito começa a dar livros para ele. E ele começa a ler de Dostoiévski a Victor Hugo. E ele se torna um grande leitor e começa a querer escrever uma carta para o filho dele que está lá na favela.
só que a carta não chega por causa da pandemia. E aí eu comecei a enviar esses livros por correio e começou a vender bastante. E aí eu escrevi em 2022 esse livro aqui, que é o meu romance de estreia. E todos os livros que eu tinha vendido do primeiro livro, eu consegui vender desse aqui em 1 mês, que foi livro pra caramba. E ele foi traduzido agora para a França. Eu não esperava, né? Eu não via, eu não conseguia visualizar isso, né? Desse lance que eu estou falando, do amanhã, né? De você ter uma perspectiva, porque eu achei que a minha vida ia acabar muito em breve, pelo contexto onde eu morava. Então, eu não conseguia ter essa visão, mas eu escrevia. Eu escrevia com a esperança de que eu pudesse, de alguma maneira, realmente ser salvo pela literatura. E eu não estou falando isso como um clichê, porque eu acredito que a literatura realmente tem esse poder de transformação. Por isso que eu escrevo sobre um homem que está em cárcere e, na verdade, ele começa a ser livre quando ele começa a entrar no universo literário, que é o que aconteceu comigo. E é isso. Eu fundei uma editora chamada Barraco Editorial, porque eu percebi que em algum momento talvez eu não conseguiria publicar. E eu já fazia isso. Eu já bancava toda a edição dos meus livros, desde a revisão até a reimpressão, capa, tudo. Eu falei, vou fundar uma editora. E aí eu dei esse nome Barraco Editorial, porque eu lia e escrevia nesse barraco onde eu morava. E também para fazer uma provocação com o mercado editorial, que é tudo bonitinho, essa coisa toda. E aí eu publiquei um conto na revista Piauí, intitulado O Rebento do Ódio, que também fala um pouco dessa questão de não ter um amanhã, mesmo a gente acreditando que existe, né, o amanhã. Como eu falei, é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que nasceu num contexto ruim. E aí esse texto foi bem lido, e aí ele foi o primeiro da minha editora. E aí esse ano eu lancei esse livro aqui, que não é meu, são outros autores, é da Lena Roque e do Marcelo Ariel, que é a Maria Firmina dos Reis Presente, a primeira mulher a publicar um livro. E estou lançando outros autores, e estou terminando um romance agora, que fala um pouco sobre... o título é A Voz... Como é que é o título? A Voz no Escuro da Sala, que fala um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, só que eu não posso falar mais, porque quero deixar vocês com curiosidade. Mas eu queria dizer que, se alguém se interessar pelos meus livros, estou com eles aqui para vender ali em cima no deck, na primeira banquinha ali. Ou só quiser trocar ideia também, é isso. Obrigado. Você não mostrou a capa da tradução em francesa, ficou lindo, ó. Eu queria falar bem brevemente sobre a pessoa que editou esse livro, que eu acho que a história dela é muito foda. O nome dela é Nichelle Teles, ela é uma moça da Bahia. Em 2021, ela viu uma matéria sobre o meu livro, não sei se, acho que foi no Estadão que saiu, sobre esse livro aqui, o Diabo na Mesa dos Fundos, e ela me escreveu dizendo que queria ser minha agente literária lá, porque o sonho dela, quando ela foi para a França, era trabalhar com livros. E ela começou a fazer um monte de coisa lá, desde trabalhar em lanchonete, ela teve vários trampos. E aí ela começou a trabalhar numa editora e não deu certo. Esse livro aqui não rolou, porque ela não estava conseguindo chegar nas editoras. E aí ela já tinha esse sonho de abrir a própria editora dela, e eu ouvi ela, e ela viu que estava acontecendo muito, e eu mandei o livro para ela. Ela falou, vou começar a editora com o seu livro. E a gente ficou muito tempo assim pensando na edição, a gente brigou muito, porque eu gosto que os livros sejam bem feitos. E ela nunca tinha feito um livro, nunca tinha, como designer gráfico, ela nunca tinha visto nada dela. Então eu falei, não, vamos fazer, mas você já fez algum livro? Aí ela, não. Aí eu pensei, eu vou fazer, eu vou acreditar nela, porque se ninguém acreditar nela,
Porque existe isso, né? Às vezes eu escrevo, quem vai acreditar em mim? Por isso que eu abri a editora. Tem muita gente que escreve, mas essas pessoas não conseguem chegar num editor. Então, eu pensei isso, e essa foi a primeiro livro que ela editou, e olha a belezura. Ficou incrível, ficou melhor do que a edição brasileira para mim, se quiserem ver. E ela vai levar várias autoras e autores afro-brasileiros das quebradas, e vai ter uma super autora, e a gente vai lançar lá na França, vai fazer um circuito com esses livros, e o cara que fez a capa se chama Francisco Mesquita. É um cara, se eu não me engano, que ele é do Nordeste, e ele trabalha com coisas do lixo, que ele vai retrabalhando isso, e aí ele fez a capa. É isso. Muito obrigado. Tá linda a edição, obrigado mesmo. Vamos falar com a Midria agora, nossa última a falar um pouco sobre essa perspectiva do amanhã, do futuro. Você que é poeta, cientista social também. Por favor. Bom, boa tarde, gente. Eu sou Midria. Sou uma pessoa não binária, uma pessoa negra de pele clara, cabelos cacheados, uso óculos, estou com uma roupa bem colorida, uma blusa regata, uma calça all-star e uma bolsinha com um desenho do Basquiat, escrito "A vida não me assusta", é um dinossauro. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para estar nessa mesa, porque é um tema que eu tenho pensado bastante. Na última semana, eu acabei de lançar um podcast que se chama Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. Então, um pouco do que eu vou compartilhar aqui está relacionado ao que tem no primeiro episódio, mas também aquilo que eu venho pensando e sentindo nessa encruzilhada entre estar na poesia, e esse ter sido o primeiro espaço que me formou a partir de um sarau no meu bairro, chamado Sarau do Vale, no extremo leste daqui de São Paulo. E a Ju! A Ju editorou os meus primeiros livros, então, enfim, maravilhosa. E, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que está dentro da academia, né, e que tem acesso a esse conhecimento científico que está sendo pensado e produzido e que cada vez mais alarma a gente em relação a uma realidade muito dolorida, né? Aquilo que a gente sente já é muito dolorido, e aí quando a gente começa a ler os dados, acessar as informações, a gente vai ficando cada vez mais em desespero, e aí de repente surge um dado da NASA: Brasil em 50 anos vai se tornar inabitável se você ficar mais de 6 horas no sol, ou, aliás, na área externa, você pode morrer. Então, eu acho que, falando de um lugar até geracional, e aí talvez por isso eu tenha pedido também para ir por último, e por uma tradição do candomblé, né, de primeiro falam as pessoas mais velhas, eu acho que a gente está num espaço da humanidade, num momento, espaço, em que a gente precisa usar a força do imaginário para se manter vivos. Porque se a gente não usar essa força, se a gente não usar a potência do estar em comunidade para repensar a forma de viver o mundo, não é só que ele vai se tornar cada vez mais inabitável para a gente, ele vai se tornar cada vez mais inabitável para todo mundo que vier depois. Então, a gente está num momento de virada, me parece, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de cada vez mais acesso à informação, de cada vez mais distanciamento, mas a gente tem ferramentas, né? E, com certeza, os slams, né, a poesia, são um desses caminhos. Achei interessante poder compartilhar que o primeiro slam do Brasil, que é o ZAP, o Zona Autônoma da Palavra, que é criado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, tem o nome inspirado num livro de teoria anarquista, que é o TAS, Zona Autônoma Temporária do Hakim Bey. Então, está tudo muito conectado, né? E eu acho que o que a gente tem aqui é uma dessas zonas autônomas temporárias. O que a gente tem no slam é uma dessas zonas autônomas temporárias. Um livro afrofuturista, um livro que retrate a realidade da favela, mas que deu tempo para as pessoas pensarem e se conectarem com aquilo que é íntimo, com aquilo que é subjetivo, e também pensar, tá, eu não quero isso, é uma zona autônoma temporária que a gente vai ativando. E aí, nesse lugar, né, de estar na academia e, ao mesmo tempo, com a poesia, na semana passada eu estava na reunião brasileira de antropologia.
E aí fui apresentar um trabalho lá sobre uma pesquisa que eu fiz ainda na graduação sobre poetas negras do Islã que se tornam profissionais da palavra. Então, elas entram nesse movimento, começam a competir e, de repente, a agenda está tão cheia, tantos eventos, publicam um livro, etc. E aí, se você perguntar qual que é a sua profissão, elas vão responder, eu sou poeta. E para uma mulher negra no Brasil dizer que ela vive de arte, dizer que ela vive da própria palavra, isso é muito significativo, porque não é só sobre a produção desse dinheiro, né, pagar as contas, mas sobre como ela vai gerir o próprio tempo, como ela vai ter liberdade para pensar suas próprias ideias, para gerir projetos em comunidade, para gerir um filho, né, para gestar uma criança de uma maneira que seja mais potente, mais próxima. E no mesmo grupo de trabalho que eu estava apresentando, tinha uma pessoa que pesquisava linchamentos. E aí, quando ela falou sobre pesquisar linchamentos, me veio uma conexão muito forte que no Brasil, os islãs são muito conhecidos por acontecerem na rua. Os primeiros islãs de rua que se tem registro no mundo são aqui no Brasil, por exemplo, o Islã da Guilhermina. Então, a mesma rua, que é a rua do linchamento, é a rua onde, se você der alguns passos ali na praça, pode ser a rua do Islã, onde você está tendo uma elevação gigante do sentido de humanidade, em que todas as pessoas estão se ouvindo por 3 minutos, todo mundo vai ficar em silêncio para ouvir outra pessoa falar. Então, eu acho que, de um ponto de vista, né, como cientista social, assim, estudante de antropologia, e aí junto da poesia, a gente tem muito nas nossas mãos. Assim. Não é tudo. Eu acho que a gente vai sempre esbarrar em uma questão que é a acumulação bizarra de riqueza que existe e, junto disso, quem realmente tem o poder de tomada de decisão na forma como o mundo está estruturado hoje, dentro desse sistema, né, de governo que se pautam pelo capital. E aí, no fim das contas, esse 1% está lá tomando todas as decisões e preferindo ir para Marte do que pensar em como tornar o planeta habitável para todo mundo, né, ou restaurar aquilo que foi perdido. Mas a gente precisa continuar imaginando, a gente precisa continuar nos nossos passinhos, nos nossos livros, nos nossos encontros, nas nossas hortas comunitárias, nos nossos espaços de decisão com voto também, saber em quem votar, ainda que o Lula esteja aí ainda defendendo, né, exploração de petróleo na Amazônia, mas era melhor ele ainda com todas as questões, né? Então, saber em quem votar, saber cobrar dessas pessoas, saber a hora de, putz, não vai dar mais só para dialogar, a gente vai ter que ir para a rua, a gente vai ter que, enfim, né, lutar. E eu acho que uma outra coisa, assim, né, um outro pensamento que me veio foi, acho que uns 2 meses eu fui numa caminhada que acontece em... Eu sempre confundo, gente. Heliópolis, Paraisópolis. Qual que é do lado do Morumbi? Paraisópolis. Então, eu estava em Heliópolis. Heliópolis é um bairro educador que há muitas décadas tem um processo formativo com a comunidade, para a comunidade se envolver naquilo que está acontecendo dentro das escolas. Foi um processo das escolas para a comunidade, e aí tudo se fez muito junto por conta de índices muito altos de violência que existiam no bairro. E acontece todo ano uma caminhada pela paz, e as crianças saem caminhando pelo bairro. Tem, sei lá, um serviço de assistência para o idoso. A galera que é idosa vai sentar na praça, assim, na calçada, e vai estar lá com as suas plaquinhas pela paz também. Quem não pode caminhar, fica sentadinho pela paz. E eu lembro de ver um momento em que lá tem uma escola, né, musical para crianças, e aí tinha um coral de crianças cantando. E ver aquelas crianças cantando me emocionou muito, pensando que a gente vive no mesmo mundo onde crianças na Palestina estão sendo assassinadas agora. E eu acho que pensar utopia, pensar futuro, é olhar para o presente também, entender se num canto do mundo a gente consegue ter crianças cantando, né, fazendo um coral, celebrando a paz,
isso é possível em qualquer lugar. A gente realmente só precisa pensar as maneiras de gerir essa materialidade. E a materialidade está influenciada pelo imaginário, o imaginário influencia a materialidade e vice-versa. E eu acho que é isso, não sei se ajuda a falar. Midria, obrigado, viu? Quão importante é ouvir falar sobre o futuro, né? E em tantas vertentes, em tantos sinais, mostrando onde que a arte está, no final das contas, né? Todo mundo trabalhando diretamente com a arte, que é o que impulsiona, que é o que faz bater o nosso coração, que é o que trabalha com a nossa emoção, sai dos números, né? Eu queria abrir para perguntas. Se alguém quiser, a gente vai conseguir fazer aí uma rodadinha de perguntas. Alguém tem alguma questão para fazer? Não? Todos satisfeitos? Então, eu quero passar mais uma rodada para o pessoal dar o serviço, onde encontram vocês, onde encontram os livros, enfim, os contatos. Alô? Eu fiquei pensando também, depois das falas dos colegas, o quanto produzir livros já é o nosso próprio delírio utópico aqui, né? De pensar nessa possibilidade... Vou falar, gente. De produção de livros também já é esse lugar de pensar. É isso que a gente é capaz, que a gente pode produzir coisas, que a gente pode olhar para a nossa realidade, pensar novas coisas. Então, dentro do laboratório, a gente sempre fala, né? Atualmente, a gente não tem feito publicações mais coletivas, a gente está mais como um selo editorial, mas o quanto a nossa ideia não é que as pessoas procurem a gente para ter os nossos livros, mas também que produzam seus próprios livros, né? Que se sintam, se a gente conseguiu produzir, qualquer pessoa consegue. Então, tipo assim, de parar para pensar, olha, é possível fazer, né? É possível escrever. Então, eu penso que um pouco do nosso trabalho no laboratório também é conseguir ver resultados do que a gente está sonhando no próprio presente, assim, né? Conseguir observar que as nossas ações elas já têm nos dado frutos aí, atualmente, né? A gente vai estar com espaço para crianças na Feira Anarquista, esse ano no Amorim Lima, ali no Butantã, no dia 24 de novembro. Então, estão todos convidados. A gente está com a venda de livros ali atrás com o Edu e o Vitor. Quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos livros. Lá embaixo também, na banca da Biblioteca Terra Livre, tá? A gente tem uma página no Instagram, @leaanarquista. Então, se quiserem conhecer um pouquinho mais das nossas propostas, das atividades, pode acessar o Instagram. A gente é meio devagar lá, mas a gente promete que vai tentar trazer mais coisas. Mas pelo Instagram da Biblioteca Terra Livre também é possível conhecer um pouquinho do nosso trabalho. A gente também fala um pouco sobre a história do nosso coletivo no podcast Antinomia. Então, tem 2 episódios, um só sobre livros ilustrados e um outro sobre a história do grupo também. Quem quiser saber um pouquinho mais também dá para escutar. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Israel, seu serviço, por favor, onde o pessoal te encontra, suas palavras finais. Contatos para show, né? Contatos para show. Ele é músico também, então vale isso. Não, estou aposentado. Aposentei. Galera, obrigado pela escuta, obrigado pela recepção, tá? Então, fico à disposição, quem quiser depois conversar. Vai ser um prazer. Nas redes sociais, vocês me acham como Mano Hell, que aí é o nome Do músico. músico, ainda não consegui superar ele, né? Mano Hell, numeral 1. Ou coloque Israel Neto mesmo, vocês conseguem me achar lá, né? Conhecer os trabalhos. E aqui na Boleia, que é a livraria que está distribuindo o livro da galera, tem esse material que é o Mundo de Eleguá. É um quadrinho, né? Então é um quadrinho bem legal. É uma parte da série dos 3 Exus e o Tempo. E aqui o Exu é o Eleguá. Então ele vive num universo que não para de chover. E dentro desse universo tem um domo. Dentro desse domo as pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo, né? E tem uma iconoclastia aí também, porque as pessoas param de acreditar nos imortais. E aí Eleguá é o único imortal que ainda se relaciona com a humanidade. E aí, nesse meio tempo, ele tenta manter o equilíbrio em todas essas variantes aí, né? E o desafio é ele tentar conseguir isso, né? E tem o Almanac que tem o 2023, que tem, né, uma das partes
da série O Segredo do Sr. X, conseguem lá acessar uma parte, né? E aí me dê um alô também lá no Instagram, que eu, né, consigo passar o link dos outros livros, os livros que principalmente o próximo lançamento que chega em semana que vem, a gente já consegue estar distribuindo, né? Então, é um prazer, leiam literatura negra que projetem o futuro, que pensem para além dos clichês do que a gente imagina como literatura negra, poesia, crônica. Existe muito mais coisa de literatura negra para além da poesia e da crônica. Pesquisem, leiam as autoras, autores e divulguem isso também, né? Principalmente aqueles que não estão no hype, né? Aqueles já estão bem divulgados. Pode ficar tranquilo, eles não vão passar fome. Peguem outros autores que precisem da ajuda. Tá bom, gente? Fiquem bem, one love. Valeu. Obrigado, Israel. Fazendo merchan aqui, tanto o Israel quanto o Wesley já foram no podcast Rabiscos, que é o podcast que eu apresento junto com a Jéssica. Então, quem quiser ouvi-los mais aprofundadamente, o Wesley eu acho que foram 2 vezes, e fica o convite para a Mídria e para as meninas participarem do podcast, para falar do podcast de vocês também. O podcast Rabiscos, que está aqui na Rádio Pirata, hoje às 5 horas, com o Jones Manuel, lá no térreo, vai ter uma gravação ao vivo, então quem quiser participar, acompanhar também. Merchan meu. Wesley, por favor. Quero agradecer o espaço, dizer que se alguém quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só ir no Instagram, é @barbosaescritor, ou da editora, é Barraco Editorial, e vou estar ali na mesinha com os livros, quem quiser adquirir algum exemplar. Temos máquina de passar cartão, Pix, e aceitamos dinheiro também, mas eu... Oi? Bilhete único não. Tá bom. Obrigado, gente. Ah, tá. Mídria. Boa. Antes de fazer os merchans, eu me lembrei de mais uma coisa que queria trazer para contribuir com o debate, e também um pedido. Atualmente, eu estou pesquisando no mestrado as trajetórias de poetas negras surdas que participam dos slams. Então, tem várias comunidades de slams voltadas para a população surda, e que cria uma oportunidade muito bacana de pessoas ouvintes se colocarem nesse espaço da escuta, né, com os olhos, e de também, claro, trazer visibilidade, né, e mostrar a potência da arte surda. E, ao mesmo tempo que eu estou pesquisando essas mulheres, que são pessoas incríveis, convido vocês a conhecerem Negabi, Iana Porcino e Nayara Rodrigues. A gente também tem a Sônia, que é uma mulher negra, surda, que foi encontrada em estado análogo à escravidão, né, numa casa de um desembargador, se eu não me engano. E ela foi resgatada, depois ela acabou voltando a morar com essa mesma família que a escravizou desde que ela era criança. E tem uma petição para ser assinada pela liberdade da Sônia. Dá para acessar o Instagram, que é o Sônia Livre Oficial, e aí tem uma petição aberta para assinar e pressionar pela liberdade dela, que é uma mulher que poderia ser uma poeta, que poderia estar nos slams, que poderia ter uma família, que poderia ser militante, que poderia ser tanta coisa, mas que ainda em pleno século 2024, que a gente está aqui, está vivendo ainda o resquício do sistema que construiu esse país, né? E aí, agora, passando para o merchan em si, eu tenho 4 livros publicados, 2 deles pela editora Jandaíra, que está aqui na feira. Então, se vocês forem lá no primeiro andar, né, no térreo, tem, pelo menos eu já vi um deles, que é o Cartas de Amor para Mulheres Negras, que fala um pouco sobre processos de autocuidado, cura, autoconhecimento de pessoas negras, em especial mulheres. Também tem um livro recente, que é o Desamada, que foi publicado pelo selo Rosa dos Tempos, da editora Record. E A Menina que Nasceu Sem Cor, o meu primeiro de poesia, que foi editado pela Juliana, da Grandir, que está ali, mas que já está fora de linha, gente. É aqueles livros independentes que você faz uma tiragem, e aí eu só tenho um agora comigo em casa, que se eu der para alguém, eu não vou ter mais o meu primeiro livro. Então, é isso. E, recentemente, lancei um podcast que é o Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. Está no Spotify. Eu acho que em breve vai aparecer nas outras plataformas, mas no Spotify, com certeza.
E o primeiro episódio é sobre ansiedade climática e geração Z, com as minhas elucubrações de uma pessoa de 25 anos que está surtando, mas que tenta manter a fé. É isso. Obrigado, Mídria. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todo mundo. Comprem um livro do pessoal aqui. Inclusive, tem meu livro também vendendo aqui lá embaixo, na Editora Nós. Depois que as luzes se apagam, escrevo também. Hoje eu estou como mediador. Fazer minha propaganda também, né? Obrigado. Convido vocês que não participaram do Rabiscos para participar com a gente. Wesley, Israel, obrigado pela presença. Gente, valeu. Fiquem de olho na programação. E muito obrigado a todos. Valeu.